Olá, estamos no estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, onde, no capítulo terceiro, ainda tratando da parte quanto ao método da mediunidade. E nesta parte que estamos estudando, já há alguns trechos, Kardec coloca sempre a questão da, da validade da doutrina sobre as questões dos fenômenos medianímicos que acontecem. Né? Mais importante é a essência do que a forma. Esta é a realidade. Diz assim no item 32 do capítulo 3º de O Livro dos Médiuns. O estudo preliminar da teoria tem uma outra vantagem, qual seja de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e a importância dessa ciência. Aquele que se inicia por ver uma mesa girar ou bater, e esta mais inclinando a zombaria, porque dificilmente imagina que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Nós sempre mencionamos que aqueles que creem antes de terem visto, porque leram e compreenderam, longe de serem superficiais, são ao contrário os que refletem mais. Apegando-se mais ao fundo do que à forma, para eles a parte filosófica é a principal. Os fenômenos propriamente ditos são simples acessórios. E dizem a si mesmo que se os fenômenos não existissem, restaria pelo menos uma filosofia, a única que resolve problemas insolúveis até hoje, a única que dá ao passado do homem e ao seu futuro a teoria mais racional. Ora, eles preferem uma doutrina que explica a que nada explica ou que explica mal tudo aquilo que reflete e compreende muito bem que se poderia fazer abstração das manifestações e que a doutrina não substituiria menos que isso. As manifestações vêm corroborá-la, confirmá-la, mas não lhe são a base essencial. O observador sério não as repele, mas, ao contrário, espera as circunstâncias favoráveis que lhe permitirão testemunhá-las. A prova do que dissemos é que, antes de ser ouvido falar das manifestações, muitas pessoas tiveram intuição dessa doutrina, que não fez mais do que dar um corpo, um conjunto às suas próprias ideias, ok? E ao respeito desse estudo do Livro dos Médiuns, Emmanuel, na obra Na Seara dos Médiuns, psicografia do Chico Xavier, trazendo mensagem pela psicografia do Chico, no item 11, a qual Emmanuel intitula Fome e Ignorância. Muito interessante essa comparação que Emmanuel faz a respeito do que nós estamos mais apegados às vezes à forma do que à essência da própria doutrina. Né? Atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, dois dos grandes flagelos da humanidade. A fome anemiza o corpo, a ignorância obscurece a alma. A fome atormenta, a ignorância anestesia. A fome protesta, a ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas, a ignorância cria calamidades remotas. A fome é crise gritante, a ignorância é problema enquistado. Em todos os lugares, vemos os famintos e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão. O ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência. O ignorante não se define. O faminto aparece. O ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade. O ignorante engana a si próprio. Qualquer pessoa pode atender à fome. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Para sanar a fome, basta estender o pão.
Para extinguir a ignorância é indispensável se fazer luz. Nesse sentido, mentalizemos o provedor divino. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de que seja multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo de hoje que podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos para serem multiplicadas em favor dos ignorantes exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com espírito de amor puro e sacrifício integral. Valendo-nos, pois, da conceituação que a fome e a ignorância nos sugerem, concluímos que, na doutrina espírita, não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médiums e fenômenos para dissipar-nos a inquietação da fome de ver. Mas, acima de tudo, precisamos de companheiros valorosos, com atitudes e exemplos que nos arranquem do comodismo da ignorância para ajudar-nos a discernir. Fica aqui essa missão para todos nós. Muito obrigado e um beijo a todos.